Olá, bem-vindos todos. Bem-vindos ao TWR Facebook Live. Estou muito feliz por estar aqui esta tarde. Saudações de São Paulo, Brasil. Então, o tema de hoje, eu gostaria só de falar um pouco sobre a visão, meditação e conduta do ponto de vista do Dzogchen. Então, há muitas pessoas praticando formas diferentes de tradições espirituais, diferentes formas de budismo, e muitas pessoas também praticando o Dzogchen, caminho da liberação, ou os ensinamentos da grande perfeição. Então, eu gostaria de dizer o que é a compreensão simples de visão, meditação e conduta. A razão pela qual estou dizendo que é simples, é claro que nada é simples, mas eu acho que as coisas podem ser mais simples e nós podemos também fazer com que sejam mais complicadas. Então, qual que seria uma forma simples de olhar para isso? Uma forma simples de aplicar? E como é que nós podemos saber se essas práticas estão funcionando na nossa vida ou não? Ou até mesmo alguém que afirma ser um mestre ou um praticante sério do Dzogchen, mas se você não vê alguns resultados na vida diária de uma forma muito simples, uma base muito simples, então algo está desconectado aí. Então, o que a gente acha que vê, o que a gente acha que é meditação, e os reflexos e manifestações na nossa vida diária, se isso está faltando, então algo não está conectado corretamente. Então, eu vou dizer então o que eu acho do meu ponto de vista. Então, primeiro, a visão em tibetano. Tawa Tadal. Tawa Tadal. Visão ilimitada. Então, o que isso significa? Visão ilimitada. É claro que todos nós entendemos o que significa limite, ou fronteiras legais, fronteiras sociais, fronteiras religiosas, fronteiras éticas. Existem tantas fronteiras ou limites que nós conhecemos, o que nós criamos, o que nós temos. Mas o que quer dizer isso no sentido do Dzogchen? Visão ilimitada ou sem fronteiras. O que é mais importante de se entender é que aquele que cria um limite é a identidade de dor, o ego, a mente que se fixa. Dzimpa. Dzimpa é a mente que se fixa. Então, essa mente que se fixa as coisas de uma forma individualista, uma visão individualista, separada do outro, separada do meio, que de alguma forma tenta se concentrar tudo em um único lugar, de uma forma muito individualista, de uma visão muito individualista. Então, esse indivíduo, essa pessoa, cria várias fronteiras ou vários limites. Então, é claro que o ego cria os limites e cria as fronteiras, mas ele cria muitas fronteiras e elas existem e nós, de alguma forma, precisamos respeitar e seguir em termos de sociedade, mas existem tantas fronteiras que são desnecessárias. Então, essa questão sobre o quanto nós criamos de barreiras desnecessárias e o quanto que nós podemos nos livrar delas. Então, é claro,
que se você olhar uma manifestação simples dessas fronteiras, são refletidos na sociedade, e nós colocamos muito esforço nisso. Nós colocamos tanto esforço na nossa vida, nós colocamos tanto esforço no nosso trabalho, nós fazemos tanto esforço nos nossos relacionamentos, nós fazemos tanto esforço tentando ser bons, até mesmo ser um melhor praticante. Nós colocamos esforço em uma meditação, nós colocamos muito esforço para ter uma meditação melhor, ou a melhor. Essa é a maneira de destruir a meditação. Então, nós colocamos muito esforço, e esse esforço é, na verdade, de uma certa forma, é uma manifestação de doença, uma doença do ego, a identidade de dor, por meio da qual nós criamos todas essas fronteiras, esses limites. Então, de alguma maneira, é claro que se você olhar no sistema Madhyamaka, existe muitas lógica, epistemologia e filosofia para provar que tudo é vazio, que nada é inerentemente existente. É claro que tudo isso é muito importante. É uma parte muito importante da cultura, da tradição de sabedoria, mas eu também quero dar uma olhada mais de perto, não só no fato de se tudo é inerentemente existente ou não, mas o que é mais importante é que você precisa olhar em si mesmo. Você, da forma que você vê, que você identifica, especialmente quando você se identifica com o seu medo, sua dor, isso não existe da forma como você vê. Então, a autopercepção, ou seja, isso que está criando muitas barreiras e limites, muito esforço, e esses limites, esses esforços, está limitando a sua potencialidade, a possibilidade de viver com plenitude, servir ao outro com plenitude, ou de se manifestar com plenitude, manifestar a sua melhor parte plenamente. E é isso, esse condicionamento que nós criamos. Então, de alguma forma, reconhecer mais esses limites desnecessários que nós criamos, isso é muito importante de ver. Como que nós podemos minimizar isso, diminuir isso. Então, esse é o primeiro ponto, visão ilimitada. Então, eu não estou dizendo que meditar e ouvir alguns ensinamentos, você imediatamente vai ter uma experiência de visão ilimitada. De jeito nenhum. Mas ao menos você tem uma compreensão ou uma pista mais clara do que isso significa. Ou melhor, o que significa para você, o que significa em cada momento da sua vida. Especialmente o que significa que quando você está criando mais condições desnecessárias, de alguma forma, para melhorar sua vida, quando você está colocando muito esforço na sua vida, em qualquer situação da sua vida, que é mais desconectado da potencialidade, evitando o sucesso, evitando que você viva plenamente, é um senso comum que nós estamos tentando colocar menos esforço, dar um passo para trás, ir mais profundamente, respirar mais profundamente, olhar com mais amplitude. Esse é um senso comum, ele acha. Mas a segunda parte, agora, a segunda parte é Gompa Rangsal. Gompa significa meditação. Ramsal poderia ser traduzido de formas diferentes, mas eu usualmente traduzo como meditação autossurgida. Essa noção, ou esse significado de autossurgido é muito importante. Autossurgido, automanifesto, autorrealização. Isso é muito importante, porque o que isso significa de uma forma mais profunda? Isso significa um esforço não dualista, sem esforço da dor, da identidade de dor, nem o esforço de separação, divisão.
é uma manifestação da união, uma manifestação da unicidade, manifestação de ser a verdade, o verdadeiro ser, manifestação de não tentar, manifestação que vem da conexão. É isso que significa. Então, basicamente, significa que numa única meditação, qual é a melhor meditação que você pode ter? Por exemplo, na tradução de Dzogchen se diz, às vezes, que a não meditação é a melhor meditação. Sem que haja um meditador, é a melhor meditação. Sem tentar meditar, você vai ter a melhor experiência de meditação. Sem tentar alcançar alguma coisa, é o momento em que você vai ter maior realização. Então, o que isso significa? Significa que quando você tem menos limites, ou menos fronteiras, e você é capaz de repousar nesse estado de ser, sem fazer, então, naturalmente, muitas coisas começam a acontecer por si mesmas, pelo poder do ser, não pelo poder do fazer, ou pelo poder de tentar, ou poder de sofrimento, de não conseguir terminar. Não isso. Simplesmente, o poder do ser é capaz de manifestar muitas coisas. Por exemplo, há muitas coisas na nossa vida que estão prontas para serem manifestadas. Então, pensa só no seu corpo. Quantas atividades estão acontecendo no seu corpo? No seu sonho. Incríveis. Quantas coisas estão acontecendo no seu coração? Mas você não está no controle disso. Você nem mesmo controla a sua respiração. A respiração acontece para você. Quando você está repousando, a respiração acontece melhor. Quando você tem medo, sua respiração não é tão boa quanto quando você repousa. Então, ser, quando você simplesmente você respira melhor, você se conecta melhor, você se recupera melhor, você se reconecta com seus recursos melhor, você vê e sente suas potencialidades de uma forma melhor. Não só isso. Algumas vezes você também é naturalmente capaz de ver que as transformações estão simplesmente acontecendo dentro de você e ao seu redor. E você simplesmente testemunha, como testemunha a sua respiração. As transformações acontecem, como a autorrealização. Ela acontece nesse estado de ilimitação, ou nesse estado de menos limites. Isso que significa essa noção. Antigamente eu ficava pensando, qual que é a melhor forma de explicar isso? Eu pensava, Gompa Ramsal, como que eu vou explicar isso? Eu compreendo, mas qual que seria uma forma fácil de explicar? Acho que essa é a minha noção de como explicar isso. Essas experiências que acontecem quando os limites estão liberados. Transformação que acontece quando os limites estão removidos, são desfeitos. A confiança surge quando o medo desaparece. A possibilidade de brincar surge quando você sente certeza em você, confiança. Então, essas experiências acontecem, surgem por elas mesmas. Então, essa é a segunda parte. Que o que a gente está chamando aqui de Gompa Ramsal, a meditação autossurgida. Então, basicamente, a visão ilimitada, nós falamos sobre um dos piores problemas é o esforço. Então, uma coisa simples, todos nós conhecemos. Interfere em todos os aspectos da nossa vida. Quando a gente tenta muito, faz muito esforço. Quando nós tentamos com muito esforço e quando a coisa não funciona, quando nós somos capazes de ficar quietos, silenciosos e com espaço, conectar mais profundamente, repousar mais profundamente, confiar nesse ser a cada momento, se tornarmos mais familiarizados com esse espaço, mais e mais familiarizados com esse espaço,
algum momento, você simplesmente vê. A fruição já está ali, está nesse estado, que é autossurgido, que é a meditação autossurgida, experiências autossurgidas, bem-aventurança autossurgida, consciência autossurgida. Então é isso que isso quer dizer. Então, basicamente, é um esforço não dualista. Isso não é necessário. Quando nós somos capazes de repousar nessa visão ilimitada. A última parte, a terceira é que significa conduta, rupa. Rupa, que significa flexível. Chupa, rupa. Conduta flexível. Algumas vezes, na tradição Dzogchen se diz que é ser como uma pessoa louca. Talvez alguns de nós já sejamos um pouco loucos, a gente não precisa nem tentar ser louco. Mas qual é a característica dessa pessoa louca? Ela não repete a mesma coisa vez após vez. Ela não é previsível. Não tem um comportamento previsível como nós. Então, nós somos muito previsíveis. Todo mundo sabe que quando a gente conhece uma pessoa, como que a gente pode fazer o outro ficar mais bravo? Como que você consegue fazer o outro ficar mais deprimido? Como que a gente pode se confundir mais um ao outro? Nós somos muito previsíveis. É fácil saber isso, mas uma pessoa louca é imprevisível. Não diz a mesma coisa vez após vez, não faz a mesma coisa vez após vez, não surge nos mesmos lugares, são imprevisíveis. Então, esse senso de imprevisibilidade é uma qualidade que é muito boa, porque você se comporta da forma que o meio requer, o que a sociedade, de uma forma coletiva, precisa, o que cada situação demanda para evoluir, para se desenvolver. Uma comunidade, alguma coletividade precisa para crescer. Não é algo que você faz previsivelmente como um plano da sua dor. Planos que você criou a partir do seu medo e da sua dor para um grupo de pessoas, quando você tenta impor para eles, o que não tem espaço. Claro, não tem espaço, mas você tenta impor aquilo o tempo todo. Mas não tem jeito nenhum disso acontecer, você não vai conseguir ajudar. Isso é muito previsível, as circunstâncias são imprevisíveis. O mundo de hoje, se você olhar coisas como a educação, por exemplo, ou o mundo dos negócios, se você olhar, não tem nada que seja previsível lá. Política não é previsível. Então, ser uma pessoa, ter um comportamento previsível num ambiente imprevisível não é uma coisa muito inteligente se fazer. Então, comportamento flexível significa, na tradição Dzogchen, significa não ser muito previsível de acordo com o seu medo, não ser previsível em respeito à sua dor, não ser previsível por não ficar aprisionado nas circunstâncias, nas situações, não ser previsível a partir desse olho cego, não ser previsível, ser flexível a cada momento. Cada momento é diferente, cada situação é diferente, cada situação requer mudanças, cada pessoa está sempre modificando. Então, como que você pode servir da melhor forma naquele lugar, naquela posição? Apenas se você for verdadeiramente aberto. Não surgir e aparecer com seus planos para ajudar. A maior parte do tempo, nós falhamos na nossa conduta, no nosso comportamento. Nossa conduta em termos de o que nós estamos tentando aprender, ou na nossa conduta em termos de o que nós estamos tentando conseguir, ou nossa conduta quando a gente quer fazer coisas no mundo dos negócios para ter sucesso, no trabalho social, tentando ajudar alguém, um indivíduo que você está querendo ajudar. A necessidade de ajuda muda o tempo todo.
E por isso nós não podemos ser previsíveis. Se nós continuamos sendo previsíveis, vai ser menos provável que a gente consiga ajudar a pessoa. Porque aquele que precisa de você e o que é preciso, necessário, é imprevisível. Então nós precisamos ser flexíveis dessa maneira. Então como que uma pessoa consegue ter essa flexibilidade? Como que ela pode ver mais, sentir mais? Só quando você volta para essa noção de meditação, onde a consciência autossurgida está presente a cada momento. Então não é algo que você... Geralmente nós vemos como a nossa autopercepção é a limitação daquilo que a gente consegue perceber. Então, até mesmo a ciência diz isso já. Se você está com amigos, você está tentando subir uma montanha, parece mais fácil. Você fala, eu consigo subir. Quando você está com alguém. Se você está sozinho, se você tem que subir aquela montanha, a montanha parece ser muito mais difícil de subir. Porque esse senso de eu muda. Quando alguém está do seu lado, um amigo está do seu lado, o seu senso de eu muda. Então, se você está carregando uma montanha pesada, você olha para a montanha, ela parece mais difícil. Parece que a montanha fica mais alta na sua percepção. Se você solta a mala, a montanha parece que fica mais baixa. No sentido de que, de acordo com a sua percepção, sua auto-percepção, você se sente mais leve. Então, não só você se sente mais leve, você sente que, nessa visão, você precisa sentir que você não é ninguém. A visão ilimitada, você não é ninguém. Quase ninguém. Você não é aquele que você pensa que é. Você não é aquele que está sempre colocando obstáculos na sua vida. Você não é nada disso. Agora você é mais livre, tem mais espaço para se permitir, para permitir que essas experiências surjam por si mesmas. Porque não tem ninguém ali. Aquele que geralmente bloqueia essas experiências não está ali. Aquele que bloqueia a alegria, a identidade da tristeza não está lá, então a alegria surge espontaneamente. A identidade do medo não está ali, então a confiança surge naturalmente. A identidade de limitação não está lá, então as possibilidades infinitas surgem. Então, as experiências autossurgidas acontecem quando cada uma dessas identidades, esses bloqueios, são superados. Então, como resultado disso, a conduta muda baseado na percepção de si mesmo. Da percepção de si mesmo. Então, a alegria autossurgida, a conduta vai ser mais relacionada a essa alegria. Então, não é uma alegria que você busca em alguém, ou na aprovação de alguém. Sua alegria não depende de ninguém. Então você tem menos problemas com as pessoas, porque a alegria é autossurgida. A alegria é autossurgida porque o medo ou a tristeza que geralmente ocupa esse senso de quem você se foi liberado, ou pelo menos foi diminuído por algum momento na sua meditação. Então, de certa maneira, é uma forma muito simples de olhar para esses temas. A razão pela qual estou dizendo isso é porque às vezes as pessoas pensam, Madhyamaka, Dzogchen, isso é coisa só para pessoas que fazem isso na caverna, ou para lamas, ou mestres, porque tem isso, tem aquilo, não é para qualquer um. As pessoas não vão conseguir entender, não vão conseguir receber esses ensinamentos, não vão conseguir aplicar. Eu acho que isso, se é verdadeiro ou não, cada pessoa vai ter que determinar. Vai ter que tentar, confiar, tentar dentro de si mesmo e ver se isso é verdade ou não. Então eu acho que, de alguma maneira, todos nós precisamos ficar abertos, o mais abertos possível, para o nosso próprio crescimento interno.
Então, portanto, por hoje é só. Então, eu espero que essa explicação simples de Gompa Ransal, Chopavrupa, Boundless View, então, visão ilimitada, meditação autossurgida e conduta flexível. Então, espero que vocês todos possam experienciar isso. Mais espaço, mais abertura na sua vida, menos esforço na sua vida, mais qualidades espontaneamente surgidas, qualidades que você precisa neste momento para o seu desenvolvimento. Possam todos vocês enlouquecer, não completamente, mas ser um pouquinho mais loucos, ter uma sabedoria mais louca, um comportamento mais flexível, uma imprevisibilidade. A partir desse espaço ilimitado, em vez de ser muito previsíveis, com base nesses lugares de dor. Então, muito obrigado. Eu sei que da última vez eu estava na Califórnia e eu, no meu último Facebook Live, não sabia se eu ia ser capaz de fazer isso ou não, mas a Sangha do Brasil tomou conta de mim muito bem, eu pude descansar bastante. Então eu me senti bem para fazer esse Facebook Live, estava descansado o suficiente. Hoje à noite eu pego o voo para a Índia, encontrar minha esposa e meu filho. Estou muito animado para estar com eles por todo o mês, durante todo esse mês. Então, tenho quase certeza que eu vou ser capaz de fazer alguma sessão de Facebook Live. Eu quero ser um pouco imprevisível. Quando eu puder, eu farei. Então, eu espero que todos vocês também sejam um pouco imprevisíveis. Não sabemos o que vai acontecer no próximo momento, mas quando quer que aconteça, eu espero que eu possa fazer uma vez eu vou avisar um dia ou 2 antes. Muito obrigado, envio todo o meu amor. Obrigado. Cuidem-se. Tchau.